vai estudar. Paulo 14:19. Domínio e imagem de uma função. O domínio de uma função df é o conjunto formado pelos primeiros elementos dos pares ordenados xy pertencentes a f. Então, o primeiro elemento do par são os valores de x. A imagem de uma função if é o conjunto formado pelos segundos elementos dos pares xy pertencentes a f. Então, os segundos elementos dos pares serão os valores de y. Então, vamos ver como isso funciona. Vejamos aqui um exemplo. Dados os conjuntos A, -2, -1, 0, 1 e 2, e B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e a função f de A em B, definida por f de x igual a x mais 2, determine o domínio e a imagem de f dessa função. Lá no final eu falo sobre contradomínio, ok? Então aqui eu tenho os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B, e nós temos aqui a lei de formação, que é f de x igual a x mais 2, que pode também ser representada por y igual a x mais 2. Então, f de x ou y, ok? Então vejamos aqui como funciona. Vamos atribuir aqui valores a x, mas esses valores de x aqui eu vou buscar no conjunto A, ok? Então, primeiro x igual a -2. Então, os valores de x aqui no conjunto A e os valores de y no conjunto B. E aí eu vou formando os pares. No lugar de x eu vou colocar -2. Então, f de -2 é igual a -2 mais 2. Então, -2 mais 2 é igual a 0. Então, eu tenho aqui o primeiro par ordenado, que é -2, 0. Ok? Vamos para o segundo par. Pegando o segundo valor aqui, no conjunto A, -1. Então, onde tem x eu vou colocar -1. Então, f de -1 é igual a -1 mais 2. -1 mais 2 é igual a 1. Então, o segundo par, aqui eu tenho -1, 1. Ok? Vamos lá, o terceiro par. F de 0. F de 0, onde tem x eu vou colocar 0. Então vai ficar 0 mais 2. 0 mais 2, 2. Então eu tenho aqui o par 0, 2. Vamos para o próximo par. Onde tem x agora eu vou colocar 1. Então vamos calcular aqui f de 1. F de 1. Então aqui eu tenho 1 mais 2, 3. Então o par aqui 1, 3. E finalmente aqui vamos calcular para x igual a 2. Vamos calcular aqui. Calcular f de 2. Então eu tenho aqui 2 mais 2. Pronto, f de 2 é igual a 4. E aqui eu tenho o último par, 2, 4. Ok? Então aqui vamos ver qual o domínio dessa função. O domínio da função são os elementos do conjunto A, os elementos que estão relacionados. Ora, para ser função, todos os elementos do conjunto A eles têm que estar relacionados, senão não seria uma função. Ok? Então o domínio da função é -2, -1, 0, 1 e 2. Ok?
Eu posso dizer também que o domínio dessa função é o próprio conjunto A. O domínio da função é o próprio conjunto A. Então eu posso colocar aqui que o domínio da função é o próprio conjunto A. Ok? Agora vamos à imagem da função. A imagem são os elementos do conjunto B que estão relacionados. Somente os que estão relacionados. Então a imagem de F aqui vão ser os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Sobrou o 5 aqui. Então ele não faz parte, o 5 não faz parte da imagem. Só faz parte da imagem os elementos relacionados. Mas o contradomínio da função são todos os elementos do conjunto B, independente de estar relacionados ou não. Ou seja, todos os elementos de B fazem parte do contradomínio. Ok? Então o domínio da função são os elementos do conjunto a imagem, os elementos do conjunto B que estão relacionados, e o contradomínio são todos os elementos do conjunto B, ou conjunto de chegada. Ok? Então veja que é muito simples aí, domínio, determinar domínio, contradomínio e imagem de uma função. Ok? Não esqueça do like, aguarde os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Vai estudar Paulo 14:19